Luísa, o que o Davi e o Hugo estão dizendo depois desse avanço dessa conversa com o Moraes é assim, olha, bom, pode ser um caminho, entendemos, isso já chegou aos nossos ouvidos, mas vocês aceitam? Vai depender do que virá de proposta. Aí é que está o mistério, Luísa, porque a gente não sabe o que pode surgir. A conciliação, pelo que eu entendi, Luísa, é justamente para que governo e Congresso cheguem no meio termo. Exatamente. Boa tarde, Tainá, Uribe, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores, nesta quinta-feira. Tainá, justamente, né, a questão da conciliação, ela tem sido colocada como uma possibilidade até desde antes da Advocacia Geral da União decidir entrar com a ação para pedir a declaração de validade, né, de constitucionalidade do decreto que aumentou a alíquota do IOF. Então, isso já vinha sendo discutido, porque, obviamente, todos os grandes temas, os temas divisivos da sociedade, que causam algum tipo de atrito ali entre o governo federal e o Congresso, acabam sendo judicializados. Isso já era algo que os ministros antecipavam e já havia, então, desde vários dias atrás, essa leitura de que a conciliação podia ser o melhor caminho. Agora que já há não só a ação da AGU, mas outras duas ações, a do PL contra o decreto em si da alta do IOF e também a do PSOL, que pede a suspensão da derrubada do decreto pelo Congresso Nacional, isso tudo virou algo mais concreto, né? E aí a conciliação, de fato, começou a ser discutida como uma possibilidade real diante da judicialização mesmo, né, que houve por parte do governo e também dos partidos políticos. E aí, quais são os caminhos, Tainá? Essa conciliação, ela pode acabar sendo proposta pelo próprio ministro relator. Provavelmente ele peça informações às partes primeiro, pareceres talvez para a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria-Geral da República também. Isso faz parte do rito, mesmo que a AGU seja a autora da ação. Ele pode, em algum momento, propor levar esse caso para um núcleo, né, uma repartição, digamos assim, que tem dentro do Supremo Tribunal Federal, que é um núcleo especializado em procedimentos de conciliação. E aí fica o relator do caso, responsável por mediar a busca por esse consenso, por presidir as audiências de conciliação, né, em que as partes sentam à mesa ali para tentar ver se há margem, né, para que ou o Congresso ou o governo cedam um pouco aqui e ali, e aí isso acabar caminhando para essa solução consensual. Outra possibilidade, isso aconteceu até no caso do INSS que você citou, Tainá, é o próprio governo pedir formalmente a abertura de um procedimento de conciliação. No caso do INSS, a AGU entrou com a ação, né, pedindo a suspensão de todas as ações contra o governo em relação aos descontos associativos. Não houve uma decisão favorável num primeiro momento do ministro Dias Toffoli e aí alguns dias depois a própria Advocacia Geral da União entrou com uma nova petição e propôs então a abertura de uma mesa de conciliação, o que foi deferido pelo ministro relator Dias Toffoli, e isso até a gente vai falar mais para frente aqui nessa edição do Bastidores, resultou ontem na proposição de um acordo ali para ressarcir esses aposentados e pensionistas. Outros precedentes também, Tainá e Uribe, que têm sido citados, um precedente em especial, na verdade, é o da desoneração da folha de pagamento. Foi uma questão que também gerou muito embate, muito atrito entre o Congresso e o Executivo. Houve uma judicialização também por parte da AGU, que representa o governo federal na Justiça, e aí acabou até que houve uma decisão favorável, uma liminar do ministro Cristiano Zanin, mas ele acabou voltando atrás nessa liminar quando as duas partes, Congresso e governo, se dispuseram a chegar em um meio termo, né? E isso tem sido um exemplo frequentemente citado, porque é um exemplo positivo. Houve, de fato, um acordo que foi possível, né? O governo cedeu um pouco, o Congresso também cedeu um pouco e houve, então, esse acordo para uma reoneração gradual da folha de pagamento. O que poderia ser o consenso dentro do IOF, a gente não sabe ainda, né? Isso
as partes ali, os líderes do Congresso, né, a cúpula, Hugo Mota e Davi Alcolumbre também, ali as pessoas mais próximas do presidente Lula teriam que ver como que poderia ser esse meio termo. Talvez um aumento temporário da alíquota do IOF, né, com data para terminar. Enfim, são questões que estão aí na mesa e que vão ser discutidas a partir do momento em que houver, de fato, uma decisão de levar essa briga, esse embate a uma mesa de conciliação. O que eu ouvi lá no Supremo Tribunal Federal também é a possibilidade de que, para o governo federal não ser prejudicado, suspende o decreto legislativo, volta o IOF, fazem uma mesa de negociação e aí, depois da mesa de negociação, se toma uma decisão final sobre o que fazer com o aumento dessa tarifa.